Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Compartilhe o vídeo se você gostou, né? Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento, né? O mundo está cheio de dores e a mensagem espírita, a filosofia dos espíritos é extremamente consoladora, né? Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, né? E também, quando a gente vai começar a nossa reflexão, hoje nós vamos falar sobre as provas da virtude, né? Nós pedimos sempre o amparo do mais alto, a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, para que a gente possa fazer uma boa reflexão, não é? Bom, tem um texto do Emmanuel lá no livro Rumo Certo, com este título, Provas da Virtude. E é um texto muito bacana. Mas para a gente começar a compreender esse texto de Emmanuel maravilhoso, nós precisamos entender o que é virtude, né? Os primeiros registros sobre virtude aparecem lá nos tempos da Grécia de Homero, né? Foi cunhada a palavra areté, né? Areté significa excelência, né? Só que o pensamento daquela época, é, eles não empregavam a palavra areté com a concepção de moralidade, né? Que em geral a gente faz com a palavra virtude, né? Lá nos poemas homéricos, né, essa palavra era utilizada para definir excelência de qualquer tipo, né? Por exemplo, aquele atleta, né, que corria ali, corredor veloz, ele tinha a areté dos pés, né? O filho que superava os pais, né, tinha outro tipo de areté, né? Então, assim, a palavra grega areté, ela foi mais tarde traduzida para o latim, virtus, né? E hoje a gente entende como virtude, que é a qualidade do que se conforma com o que é considerado correto e desejável. É uma qualidade moral, gente, particular, por exemplo, a virtude da paciência, né? É a conformidade com o bem, com a excelência moral, com a excelência de conduta, com a dignidade. Né? Para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes, elas são aquelas qualidades efetivadas pelo hábito, né? Em que atuam de forma simultânea a inteligência e a vontade. Né? São as virtudes que regulam os atos humanos, que ordenam as suas paixões, que guiam a sua conduta segundo a razão e a fé. Na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, virtudes são essas disposições constantes do espírito, né? As quais, por um esforço de vontade, da nossa vontade, inclinam o indivíduo à prática do bem. Aliás, Aristóteles afirmava que há duas espécies de virtude, né? A intelectual e a moral. Então, vejam que interessante, né? A virtude é entendida por Aristóteles como uma prática e não como sendo um conhecimento ou algo natural que o ser humano possui, né? Por isso é que é necessário a prática constante daquela virtude para que ela se torne um hábito, né? A virtude sempre inclina a pessoa para o bem, e o bem é a busca pela felicidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 12, Perfeição Moral, na questão 893, ele faz essa pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos vão responder para ele: olha, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso no caminho do bem, né? Então a virtude existe, virtude sempre que há resistência voluntária da criatura ao arrastamento dos maus pendores, das más paixões.
né? A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, né? Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, né? E lá na questão 894, o Kardec pergunta, né, se tem pessoas que já fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimento que lhes seja oposto, né? Então, Kardec pergunta: será que elas terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Olha a inteligência, gente, dessa pergunta. E os espíritos falam assim: olha, se eles não têm que lutar hoje, é porque eles já realizaram a luta ontem, né? Eles já realizaram o progresso. Eles lutaram ontem e triunfaram. Né? É por isso, gente, que existe, a gente vê pessoas que realmente não fazem muito esforço para terem bons sentimentos, para terem boas ações, né? Por quê? Porque elas já é um hábito para elas, né? Elas já combateram este bom combate aí. Mas nós estamos ainda muito longe da perfeição, né? Então, muitas vezes, quando nós vemos pessoas que agem no bem, que fazem, vivem o bem, né, com desprendimento de si mesmas, né, fazem o bem até para os seus inimigos, para os seus desafetos, essa pessoa, como, às vezes, recebe, né, a pecha de tola, né? Ah, que planeta que essa pessoa vive, né? Tá ali, o outro está fazendo maldade para ela e ela tá lá fazendo bem, né? Mas, gente, na verdade, essas pessoas que fazem o bem dessa forma, elas são exceção à regra que vige no nosso planeta atualmente, né? Que ainda é a maldade, a intolerância, a mentira, corrupção, abuso de poder, né? Nos mundos mais adiantados, o sentimento do bem é espontâneo. Ele não demanda esforço, porque só bons espíritos habitam esses mundos mais adiantados, né? Então, o que a gente precisa fazer é entender que a virtude requer o sacrifício realmente do nosso interesse pessoal, né? Frequentemente, as qualidades morais, né, são como, por exemplo, um objeto de cobre, né? Aquela aquela douradura ali que não resiste à pedra de toque, né? Então, para um homem possuir qualidades reais, né, que levem o mundo a considerá-lo realmente um homem de bem, é preciso trabalho, né? É preciso progredir, né? Porque às vezes a gente não consegue suportar algumas provas, gente, né? Às vezes basta que nada aconteça, né, para que a gente não ceda do nosso interesse pessoal, né? Porque o verdadeiro desinteresse ainda é uma coisa muito rara no nosso planeta, né? O apego às coisas materiais é um sinal notório, por exemplo, de inferioridade, né? Quanto mais eu me aferro aos bens desse mundo, né, a ilusão desse mundo, tanto menos eu vou compreender o homem, né, a criatura humana e o destino, que é o nosso destino, gente, é alcançar a perfeição, né? Por exemplo, a riqueza material, qual nós estamos falando aqui, ela é chamada a provas muito características, né? Primeiro, porque nós precisamos compreender que nós não temos nada. Tudo é uma concessão divina de nosso Pai. Segundo, se nós recebemos a dádiva da riqueza material nesta existência e não a utilizamos bem, nós estamos falindo fragorosamente na prova da riqueza, né? Porque a prova da riqueza, ela precisa se associar ao trabalho e ao progresso, à educação, à beneficência, né? Porque senão a gente rebaixa a condição da riqueza para a avareza, né? Tem gente que pensa assim, que dinheiro é uma coisa ruim, né? Mas é um engano. Dinheiro não é ruim, gente. Nós vivemos num planeta de prova e expiação ainda.
né? Um planeta onde é necessário esse antagonismo, esse contraste. Por isso que a gente vê na nossa sociedade riqueza e pobreza, fama, anonimato, saúde, doença, beleza, feiura, bondade, maldade, né? Todas as diferenças que nós vemos existem porque nós não temos estruturas morais sólidas e nem conhecimento espiritual suficiente para compreender essas diferenças. Quando a gente olha pelo lado espiritual, basta a gente lembrar da questão 814 de O Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Qual é a resposta? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, olha a resposta. Como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Gente, a prova da riqueza, ela é tão difícil quanto a prova da pobreza, da miséria. Em alguns aspectos, até mais difícil. Aí tem gente que vai falar assim, nossa, Lara, né? Como é que passar fome pode ser, e não ter onde morar, pode ser mais difícil que ter dinheiro para tudo? Isso é só fruto da observação rasa, gente. Porque é muito fácil você sucumbir moralmente diante das facilidades que a vida dá do que diante da dificuldade, né? É o que eu sempre falo, quando a gente retira da equação da vida o fator espiritual, nada faz sentido, a interpretação fica prejudicada, fica pobre de entendimento, né? Dinheiro é positivo na sociedade, gente. A gente precisa parar de demonizar o dinheiro, né? A riqueza material. O dinheiro, ele precisa ser visto como um instrumento de geração de bem-estar social, né? De auxílio na construção de um futuro digno para as criaturas, né? Melhores condições de alimentação, né? Abre novas perspectivas para os indivíduos, né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o pobre e o rico da terra, né? Eles têm as suas provas ainda. E todos nós, gente, temos que alçar a posição de discípulos de nosso Mestre Jesus. Por isso que a gente precisa agir quando a gente tem bens materiais, responsabilidade com esses bens. Né? A gente é rico, mas a gente se esquece que a gente é rico só pela posição de usufrutuário, né? Dos bens materiais. E a gente tem que alcançar uma situação de usufrutuário das graças de vida, né? Utilizar bem os recursos, né? Auxiliar, né? Riqueza material, gente, é uma ferramenta, uma concessão de Deus à criatura para que ela seja bem utilizada, né, em prol do progresso da humanidade. Então, a virtude, ela é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor, né? Como eu disse, a virtude, que vem do latim virtus, né? É essa disposição constante de praticar o bem e de evitar o mal. Não é só uma potencialidade, uma inclinação para realizar alguma ação, não. É uma verdadeira disposição do espírito que se manifesta sempre em benefício do outro, né? E aí a gente tem que pensar que na conduta moral, né, da criatura que precisa se manter aí no caminho do bem e ter construir habilidades para fazer algo corretamente, né? Lá no livro Consolador, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na questão 253, é perguntado a ele assim: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Né? Olha o que Emmanuel responde: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre uma sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, e incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio, né? Então, isso é virtude, gente, né? A virtude, ela não surge à toa na nossa vida. Não, ela surge das nossas
realizações, através do nosso burilamento, do nosso sacrifício. Se a gente deseja construir a virtude em nossos corações, a gente não pode ser covarde diante das oportunidades que o mundo nos oferece, não, gente. Né? Tem uma passagem na Bíblia, né, no Evangelho em Pedro, 2 Pedro 1:5, que diz assim: por isso mesmo aplicai toda diligência em juntar a vossa fé à virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, à perseverança, a piedade, a piedade, o amor fraterno, e amor fraterno, a caridade. Né? Essa recomendação de Pedro faz com que nós reflitamos que o desenvolvimento das virtudes envolve a melhoria integral do ser humano, né? Independente de onde a gente esteja. Né? Se a gente é rico, é pobre, se é no lar, se é no trabalho, se é no templo religioso, se é no momento de lazer, né? Pedro, essa mensagem de Pedro demonstra que a aquisição de um valor moral ou de uma virtude, né, leva à conquista de outro, e assim sucessivamente, para que a gente se torne uma pessoa melhor. Né? Por exemplo, sem resistência ao desespero, a gente não consegue amealhar a paciência. Se a gente não tem controle do nosso temperamento, que muitas vezes é irracível, impossível, a gente não alcança serenidade. Se a gente não tem gentileza, como é que a gente vai ser bom? Se a gente não exerce a renúncia, como é que a gente vai experimentar o amor puro? Né? Se a gente não tiver firmeza nas nossas atitudes, como é que a gente chega ao conhecimento da verdade? Se a gente não tem tolerância frente à calúnia, né? Como é que a gente vai alcançar a fortaleza? Sem bondade, como é que nós vamos conseguir servir? Sem boa vontade, como é que a gente vai se melhorar? Né? Então, a aquisição de virtude exige empenho e persistência da nossa parte. Não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro, nem é uma concessão divina. Né? O Espiritismo é claro nisso. Né? Aquele que possui virtude adquiriu por esforço próprio em existências sucessivas, que vai se despojando ali pouco a pouco das suas imperfeições. Né? Então, o desenvolvimento de virtudes representa um desafio significativo na superação das nossas próprias imperfeições, né? E dos nossos impulsos aí dominados, né, pelas paixões inferiores. Então, a gente precisa, neste processo de desenvolver as virtudes, utilizar a razão, né? Por quê? Porque pela razão a gente se mantém um controle seguro da vontade, né? Das nossas escolhas. Então, agora, tem gente que gosta de fugir, né? Dos deveres, das responsabilidades, né? Do autoaprimoramento, né? Gosta de ficar aí repousando, né? Na vida por tempo indefinido, né? Não quer fazer esforço nenhum para se melhorar. Gente, quando a gente faz isso, a gente se transforma em sombra, né? Em sombra de estagnação e morte, né? Deus não desampara ninguém, certo isto, né? Não desampara ninguém. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Se a gente, por exemplo, já conseguiu amealhar um pouco de virtude, seja ela qual for, a gente precisa socorrer, ir em auxílio ao outro, né? Porque tem um motivo para a gente amealhar as virtudes, né? Basta que a gente tenha aí um entendimento mais claro, né? Uma compreensão para a gente compreender isso. Ah, Lara, mas você está falando de virtude? Quais são as virtudes? Sabedoria. Sabedoria é o mais alto grau de conhecimento, né? Temperança, que é moderação, justiça, né? Que é equidade, é você saber considerar e respeitar o direito do outro,
Coragem é a virtude da firmeza de propósito, tolerância, paciência, indulgência, que é perdoar, mansidão, caridade, fé, esperança, né? Tudo isso. Agora, tem uma. Então, toda vez que a gente consegue virtude, que a gente consegue ter mais paciência, por exemplo, vai vir a prova da virtude, vai aparecer uma situação na nossa vida para te testar, para falar assim, será que você conquistou mesmo a paciência? Vamos ver, né? Então, por isso, provas da virtude, né? A gente conquista alguma coisa, a vida traz aí a situação para nos testar, para verificar, é a prova, para verificar se a gente realmente aprendeu aquilo, né? O Chico falava que tem uma virtude que é a mais difícil, que é a do perdão. Porque perdoar, gente, como o Chico diz, exige um esforço de autossuperação enorme, enorme, né? Quem aprende a perdoar tem um caminho livre pela frente, né? Porque não fica preso, né? O perdão liberta, então a pessoa não fica preso, né? O Chico falava assim: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Então, gente, vamos pensar nessa questão das virtudes para que a gente possa aí realmente construir na nossa vida, na nossa caminhada, através do nosso esforço, né, da prática do bem, do hábito, né, aquela virtude que a gente precisa alcançar, seja ela qual for. Né? Às vezes você é uma pessoa mais paciente, mas precisa aprender a virtude do perdão. Às vezes você tem a virtude da esperança, mas precisa desenvolver a virtude da coragem. Então vamos pensar nisso na nossa vida para que a gente caminhe melhor, não é mesmo? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.